Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E aqui no Varejista, como sempre, a gente fala de mercado como um todo, de ambiente de negócios, de empreendedorismo, claro, de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, mas acima de tudo sobre boas ideias que dão certo, algumas também que não deram certo, para a gente trazer o exemplo, mas as que deram certo. Para que você entrar em casa, você assista e consiga falar assim, poxa vida, como é que eu posso caminhar para alguma coisa? A gente sempre diz aqui na BMC News, informação que gera valor. E hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas que geram muito valor, que é o mercado de luxo. Eu tenho visto o mercado de luxo progredir em várias frentes. No mercado imobiliário, no mercado de moda, no mercado de acessórios, no mercado de carros, no mercado de automóveis, né? E esse é um mercado que tem conquistado um público muito bom e que tem, por meio desse nicho, conseguido muito êxito. Eu estou aqui com a Priscila Whittaker, que é fundadora da Priscila Whittaker, que é a própria marca dela de calçados, não é isso? Calçados. E ela fala pra gente de uma coisa chamada Quiet Luxury, ou seja, esse luxo do silêncio, que é o não ostentação. E a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Primeiro de tudo, Priscila, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, obrigado por aceitar o convite, também. obrigado por estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Começa dizendo para mim assim, o que é luxo silencioso, né? Só para a gente usar o termo em português, claro, eu sei que a gente usa o inglês no sentido do conceito, mas só para todo mundo que começa a assistir a gente saber exatamente o que a gente está falando. Por que você resolveu esse conceito, se muitas vezes parece até que muitas pessoas que se valem do mercado de luxo gostam um pouquinho de ostentar? E eu não estou falando nem ostentar só no sentido pejorativo, mas gosta de mostrar que tem, do logotipo, assim, gosta de uma marca, né? Pelo e status. pode falar nome de marca aqui se precisar para dar exemplo, não tem problema nenhum, como case eu quero dizer. Tá bom. Então a pessoa gosta de dizer que está vestindo um Armani, uma Gucci, está vestindo uma, sei lá, uma Louis Vuitton, uma marca assim. A pessoa gosta de estampar, de exibir isso, né? Sim. Por que você foi para esse mercado de luxo silencioso, que é o contrário disso, e o que isso significa? Então, na verdade, eu acho que é um movimento que já estava vindo, e depois da pandemia isso ficou muito mais forte. Uma das coisas, eu trabalho com produto feito à mão. Então, eu penso mais na qualidade do que na quantidade. Quando a gente fala na ostentação do luxo, realmente isso acontece muito com as marcas e que não é errado. É uma forma, é um movimento, é um jeito de você querer mostrar status ou outras formas. Mas no meu ver, e como eu tento lidar com isso, é focar mais no produto, mais nos detalhes do produto, não fazer muita quantidade igual eu comentei antes. Ou seja, você não vai para uma larga escala. Não. A ideia é justamente o contrário. A ideia justamente é o contrário, é fazer em quantidades menores, lançar de repente coleções limitadas, apesar que eu faço mais de 300 modelos no ano, mas é porque eu faço super diferentes toda vez. Mas aí quando você fala quantidades limitadas é por modelo, né? Por então, modelo. por mais que você faça 300 modelos no ano, cada modelo Cada tem uma modelo quantidade, tem uma quantidade reduzida. Entendi. É uma produção de mais ou menos quantas peças? Se a gente está falando de calçado, gente, só para a gente lembrar, a gente está falando aqui da marca da Priscila Whittaker, calçados, correto? Isso. Daqui a pouco a gente vai perguntar se ela pensa em expandir esse mercado de moda, mas daqui a pouco. Mas voltando, quanto que você produz por cada coleção, por exemplo, por cada produto? 10 peças, 50 peças, 100 peças? Por cada produto, depende muito, com variações de cores, 100, 150, por cada produto, tá? Por cada modelo diferenciado que a gente faz. E aí, por ser mais raro, vamos chamar assim, até porque se você vai numa Ele loja vai de ter um departamento... maior valor agregado. E aí você entrega isso. E por que no silêncio isso e não na ostentação? Porque você pode pegar o Priscila Whittaker e virar uma marca, mesmo você fazendo em quantidade reduzida, como você falou, você pode continuar trabalhando com um mercado de uma marca de mais ostentação. Por que você se posiciona como esse luxo silencioso e por que você acha ele importante? Porque eu acho que isso traz mais valor. Na verdade, hoje as pessoas buscam uma coisa única, uma coisa mais exclusiva, uma coisa que você não quer mostrar muito. Você sabe que é bom, você sabe que é bem feito, você sabe que é único, mas você não precisa ostentar. Você não precisa estar inteira vestida de uma marca. Assim, você não precisa, você pode estar super bem vestido, com valor super agregado, e é uma peça que vai durar por muito tempo, é atemporal. Eu acho que o Quiet Luxury é mais isso, é o atemporal. Então, assim, além de ele ser atemporal, ele é exclusivo, é uma coisa única mesmo. A gente tenta trazer isso em cada peça, em cada detalhe, feito por mãos dos artesãos, que isso, para mim, é o meu propósito, na verdade. E por que você acha que o mercado de luxo como um todo hoje é um nicho tão explorado
e cada vez mais explorado, né? Porque quando a gente fala de mercado de luxo, independente de ele ser o silencioso ou o da ostentação, muita gente torce um pouco o nariz, né? Ah, você está falando de luxo porque você não está vendo a situação social do país, o país é assim, o país é... Claro que o país, não apenas o Brasil, mas diversos países, tem as suas desigualdades, seus problemas. E às vezes vira um tabu falar de um mercado de luxo, né? Pessoas que não têm um teto para morar, e aí você vê um mercado de luxo imobiliário falando de um apartamento de milhões, né? 20, 30, 40, seja lá como for. Sim. Por que você acha que o mercado de luxo tem crescido tanto, especialmente no Brasil, mesmo com todos esses tabus? Por que você acha que ele é tão especial, esse mercado hoje, e muitas empresas estão investindo tanto? Eu acho que, assim, principalmente a experiência que gera. A experiência que o luxo traz é diferenciada. É uma experiência que nem eu comentei antes, de você ser único, de você buscar alguma coisa temporal. Se você consegue e quer fazer parte disso, você vai escolher entre gastar numa coisa que vai durar muito mais tempo ou numa coisa que vai durar massificadamente, tipo, que todo mundo tenha o tempo todo, estraga mais rápido. O que é melhor investir seu dinheiro? Mas aí a gente está falando de qualidade, né? Qualidade. Quando a gente pensa no mercado de luxo como um todo, tem a qualidade, você tem toda a razão, mas também tem a questão de, assim, o mercado de luxo ele se posiciona de uma forma lateral aos outros mercados. É só pela qualidade ou não? Tem outras coisas envolvidas, pessoas que querem essa experiência diferenciada, em detrimento de quem só quer comprar um produto. O foco é da experiência. O foco é na experiência, sem dúvida. A experiência que traz o atendimento, a forma que é conduzida, a procedência de onde vêm os materiais, principalmente no mundo hoje que todo mundo busca a sustentabilidade, a exclusividade, a temporalidade, acho que essas palavras são bem fortes para isso. E você estava me dizendo antes da gente começar aqui que você faz esse trabalho manual. Né? Ou seja, completamente manual. Você hoje tem, obviamente, pessoas trabalhando para você. Sim. E todas elas, cada calçado que você faz é manual. Então a pessoa vai lá e faz, claro, de cada produto, como você falou, por exemplo, 100, 150 peças à mão. À mão, tudo. Desde o corte do couro até a produção, são várias etapas. Passa, por exemplo, um par de sapato passa na mão de 7 a 8 artesãos. Um par de sapato? Um par de sapato. Então, tem um valor agregado em cima disso que eu acho que é muito além. Porque, para mim, o artesanato, o artesão, ele tem um valor muito maior do que um produto massificado. Porque, assim, a paixão que eles têm por cada etapa, tudo que é pensado, materiais escolhidos, para a gente tentar reduzir quando sobra, na hora que está cortando o couro, na hora que sobra, para a gente tentar colocar em outro modelo, mesmo que vai surgir, de repente, 2, 3 peças, a gente tenta sempre fazer uma coisa muito, muito diferenciada e muito única mesmo. Isso é interessante que você falou, né? Tem uma sobra, por exemplo, de couro, mas pode ser de qualquer outro material, obviamente, e que se você colocar numa empresa de larga escala, numa indústria, por exemplo, que a gente está falando, é descartado porque aquilo não vai virar não vão virar aqueles descartes, 2 ou 3 peças, porque não compensa. Para você é o contrário, né? De repente essa sobra, 2 ou 3 peças vão virar aquele item ainda mais valorizado, mais exclusivo para o que você faz. Exatamente. Então isso é a melhor parte, essa parte da criatividade, da gente desenvolver outras ideias para agregar mais produtos, para a gente tentar fazer uma exclusividade, com certeza. Isso é uma das coisas. Qual é a outra coisa que você fala? Falamos da sobra de materiais, que já não é mais sobra, é aproveitamento de material para peças exclusivas. Qual outro ponto que você ia falar? A gente tem uma responsabilidade, tem uma fornecedora que eu conheci faz um tempo, que ela mexe com tilápia. E aí eu fui perguntar para ela, mas eu preciso saber de onde vem essa tilápia, o que aconteceu com ela para você querer me vender. Ela falou, Pri, é descartado, depois de usado, consumido, é descartado em rios ou aterrado. O que eu fiz? Ela viu uma oportunidade, pegou, começa a tratar essas peles todas, pinta a mão e depois entrega para mim e eu reaproveito no sapato também. Então, assim, mais uma coisa que a gente conseguiu no material super diferente, super resistente. É maravilhoso. Aliás, quando eu coloco tilápia no sapato, as pessoas ficam impressionadas. E dura muito. Igual couro. Caramba, você coloca tilápia no sapato e uma coisa que ia ser jogada fora, pelo que eu entendi. Ia ser jogada fora, exatamente. Então, assim, a mesma ideia que eu tenho dentro da produção, da fábrica, que é na hora que
está recortando couro e sobra esse material, a gente produzir carteiras, ou mesmo fazer 2 modelos, ou fazer um pedaço de uma bolsa, alguma coisa assim. A tilápia me trouxe isso também, que eu achei que primeiro que é um couro nobre, diferente, ia ser descartado. A gente conseguiu ajudar uma pessoa local e ainda trouxe para dentro dos sapatos. Então ele ficou mais exclusivo também. Você é uma pessoa que coloca a mão nessa manufatura que você disse? Realmente você vai lá e você ajuda a produzir? De repente hoje, com o tamanho da loja que você tem, obviamente que você tem pessoas para fazer isso, Sim. claro. Mas assim, você é a pessoa que pega a mão na massa, vai lá e faz assim? No começo, por exemplo, como é que foi essa história do começo? Então, na verdade, o começo, quando surgiu a ideia de querer fazer sapatos, era uma ideia, um sonho, né? Eu acho que o sapato ele traz um sonho nas mulheres maior, ele parece que ele dá um poder, sim, para as mulheres. Eu queria que ele fosse confortável, eu queria trabalhar com os artesãos e queria que fosse um sapato que a mulher pudesse usar desde o dia de manhã, que ela acordasse, ficasse o dia inteiro no trabalho e depois ela pudesse sair para jantar e continuasse confortável. Então a gente pensou toda nessa anatomia também, mas e de ajudar todos os artesãos, porque realmente é uma técnica que aos poucos está se acabando e eu não vou deixar. Mas no começo você ia lá e você fazia? Ajudava eles. Assim, eu não sei fazer todas as etapas. Não, A sim, minha sim, parte mas é eu tô mais do dizendo, desenho. porque são várias partes, como você Sim, falou, mas eu sim. tô dizendo, o projeto do sapato, ir lá e fazer o sapato é uma coisa que no começo passava por você, ainda passa por você, não? Sim, eu faço todos os modelos, eu que desenho todos. Então, a sua parte na produção é muito mais o desenho e Desenho. algumas partes do processo, é isso? Sim, isso Então, mesmo. e você desenha todos? Todos. E você se inspira em quê para desenhar sapato? Sempre tive essa curiosidade. Gente que desenha bolsa, que desenha Da onde vem a sapato, inspiração? que desenha moda, que eu quero dizer no sentido de algumas roupas, acessórios, né? Sim. O pessoal que desenha a moda como um todo, de onde vem a sua inspiração? Do dia a dia, mas eu acho que também tem muito a ver porque eu fiz a faculdade de arquitetura. E a arquitetura me trouxe, assim, me abriu o mundo das artes. E eu acho que eu consegui transferir o que eu aprendi na arquitetura para o design de sapato, que é uma obra de arte, né? O que eu faço é uma obra de arte. Eu não vendo só sapatos, eu vendo obras de arte. Feitas, agora eu vou melhorar, feita pelos melhores artesãos, de verdade. E que legal falar isso, né? Mas quando você fala da inspiração, às vezes acontece no dia a dia, você está olhando para alguma coisa e fala, A todo momento. é mesmo. A todo momento. Às vezes é uma situação que você está passando, viagens traz muito, cor. Na verdade, assim, eu não sigo uma tendência. Eu gosto de coisas que eu sei que vai virar para sempre. Talvez nas cores do ano, esse tipo de informação, eu reaproveito. Mas fora isso, é muito o que eu estou sentindo no momento, o que as minhas clientes estão necessitando, o que elas pedem, porque a gente tem um atendimento muito personalizado por WhatsApp. A gente tem e-commerce também, mas mais pelo WhatsApp e na loja ao vivo. Então, eu converso muito com elas, para tentar entender assim, qual é a necessidade principal do que está cliente. todo mundo correndo atrás. Eu vou fazer um intervalo muito rapidinho, quero falar com você sobre vendas nas redes sociais desse produto de luxo, como é que você faz isso, mas quero falar muito sobre a sua posição como mulher empreendedora, né, que eu acho que é uma parte muito importante da gente dizer. O intervalo do varejista é rapidinho, é 1 minutinho, a gente já volta aqui com um pouquinho mais para falar um pouco desse Quiet Luxury, aqui presente na Priscila Whittaker. 1 minutinho, a gente já volta. Falei para vocês que era muito rapidinho, a gente volta com a Priscila Whittaker, que estava falando para mim assim que na loja dela, que é de luxo, você vende por WhatsApp, você tem contato aí pelas redes sociais. Isso. Me conta, no mercado de luxo, como é que você atende pelas redes sociais, no sentido do jeito de atender? Claro que o WhatsApp é o mesmo, eu quero dizer como é que você atende, assim, tem diferença no atendimento? Você usa uma inteligência artificial ou não? Justamente por um produto extremamente exclusivo, é um atendimento mais individualizado, como é que você faz? Na verdade, a rede social, assim, ajuda a ir mais longe. Então, sem dúvida, não existe uma marca sem rede social hoje em dia. O que eu tento fazer na rede social não é mostrar produto, só produto, produto, produto. Eu gosto de ir mais além, de mostrar dentro da fábrica a produção, mostrar quem faz mesmo os sapatos, mostrar o meu dia a dia dentro da loja, com o cliente. É isso, eu acho que a gente tenta mostrar o mundo dos sapatos realmente,
de quando ele está sendo construído, desde a hora do desenho Isso até a pelo hora... WhatsApp você manda para as pessoas? Na rede social. Na Isso, rede na social. rede social, sem dúvida. Primeiro, no WhatsApp é todos os dias, porque a gente tem uma forma de entregar também, quando só em São Paulo, Uhum. que é entregar a malinha dentro da casa dela. Então ela tem um atendente que fala com ela super personalizado, vê a numeração, vê onde ela mora, esse tipo de coisa, o que ela está procurando, o que ela está buscando. O comercial ajuda, separa, vai um portador, deixa na sua casa, você não vê a cara de ninguém, você experimenta sozinha, com as suas coisas, e no dia seguinte a gente retorna. Isso já faz há mais de 10 anos. Caramba. Só com isso. A sua loja é só em São Paulo, não? Só em São Paulo. Você tem uma loja? Eu tenho uma loja. E essa loja que vende essa exclusividade toda desses vendedores que você fala. Você pensa em expandir mais lojas? Como é que é a sua projeção para isso? Então, eu penso em expandir, lógico, que eu acho que isso precisa até para você poder crescer, mas eu não sou aquela loja que talvez estaria dentro do shopping. Eu sou uma loja, a minha loja, por exemplo, é num prédio comercial, super bonito, no Juscelino, assim, tem estacionamento, tem o cafezinho, eu fiz um bar dentro da loja também maravilhoso, para poder fazer eventos, para criar essas experiências. Trago também outras pessoas de colaboração, ou collab, ou algum professor de história da moda, alguma coisa para proporcionar essa experiência. Então é isso que eu gostaria. Eu gostaria que tivesse isso em outros locais. Por como isso que Rio o de shopping Janeiro. não vai te entregar, por exemplo, isso, né? Shopping, eu acho que é muita gente, não é o que eu gosto. Eu gosto de personalizar. Então, assim, por exemplo, Rio de Janeiro é muito Estava falando forte. do Rio. Uhum. É muito forte pra gente também. Além de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, e vários outros locais do Brasil, graças a Deus, hoje em dia. Mas Rio de Janeiro é muito forte. Todas as vezes eu penso como fazer isso dentro do Rio de Janeiro, para fazer essa parte das malinhas, que é o meu maior forte. Assim, o forte da Priscila Whittaker é as malinhas. E a malinha, então, só volta porque se é tão forte assim, eu só quero entender melhor. A malinha nada mais é do que um serviço que você tem para que a pessoa receba em casa, experimente em casa e não precise se deslocar até a loja. Exatamente. É um tipo de serviço que você tem. Que não é apenas ela escolher pela internet. Ela vai lá, escolhe 1, 2, 3, 4 modelos, você leva, ela experimenta, fica com 1, 2, 3 e volta. Você faz essa espécie de delivery por meio dessa malinha. Como se fosse um delivery, isso, de sapatos. E é isso hoje é o teu, vamos chamar assim, é o teu campeão de vendas, assim, do sentido do faturamento da tua loja. Sim, mas é porque eu comecei a isso há 20 anos atrás, desta forma, quando ninguém fazia. Então, tipo, eu não tinha loja, não tinha nada. Falei, como que eu vou começar a vender os sapatos? Na época era e-mail ou boca a boca e a gente ia mandando. Uma ia pedindo, outra ia pedindo e assim eu fui crescendo aos poucos. Eu queria que você falasse um pouco, então, justamente por esse crescimento que você mencionou, dessa liderança feminina, né? Não apenas no varejo, mas no mundo corporativo como um todo, a gente vê muitas vezes essa questão da liderança feminina ser questionada, né? Recentemente a gente teve episódios que envolveram um questionamento objetivo às lideranças femininas, e aqui não estou eu para entrar em mérito de ninguém, né? Se quem falou certo, quem falou errado, eu estou falando sobre o tema, né? De liderança feminina, que é algo ainda muito questionado, né? E de novo, não falando de mérito, mas falando do conceito. Como é que você enxerga a liderança feminina hoje no mundo corporativo? E na sequência a gente fala um pouco mais sobre a sua liderança como empresária. Então, no mundo da moda, eu não vejo essa diferença. Nunca existiu, na verdade. Assim, desde quando eu comecei, eu nunca tive problema nem com fornecedor, porque a maioria dos meus fornecedores são homens. Mas, dentro da minha empresa, a maioria, assim, 99,9% são mulheres. Então, assim, eu nunca passei por isso, nunca tive esse momento. Os fornecedores sempre foram muito abertos comigo, porque eu estava dando uma mão, queria dar uma voz a eles. Então, eu acho que é a forma como que você vai lidando no seu dia a dia, é a forma como que você quer ajudar e a forma como que você quer crescer também. Como que você quer lidar com isso no mundo da moda? Eu acho que a presença feminina acaba sendo um pouco maior. Lógico que tem muitos homens também. Mas claro, entendi. Você está comparando um mercado corporativo como um todo com a moda. Sim. Na moda, percentualmente falando, há mais a presença de mulheres. Sim, é isso que você quer dizer? Eu acho. É porque eu tenho irmãs que trabalham no mercado financeiro, e aí eu sei essa diferença e ouço bastante elas falando. É gritante essa diferença, né? Aproveitando o contexto familiar que você tem as suas irmãs, e como é que você enxerga isso hoje na sociedade, a presença da mulher num todo, não apenas a moda, dentro dessa perspectiva da liderança feminina? Crescendo e quase liderando. Sem dúvida. Eu acho que a mulher, ela tem um papel diferente. Não é homem ou mulher. Acho que eu nunca vi dessa forma.
Eu acho que, tipo assim, você estudou, você fez, você correu atrás, você vai conseguir, sendo homem ou mulher. Eu acho. E por que você vê ainda tanta resistência, principalmente, por exemplo, você falou da sua irmã, né? Uhum. O mercado financeiro é um mercado resistente, muitas vezes, para lideranças femininas. Aqui na BMC mesmo, a gente tem a principal liderança feminina, que é a própria Paula Moraes, que é apresentadora, mas a gente enxerga no mercado financeiro ainda, já avançou muito, né? Já avançou Mas ainda enxerga, ainda existe, vamos chamar assim, uma resistência. Você acha que essa resistência está sendo quebrada com a competência das mulheres, é isso? Eu acho. Elas estão Mulher é podendo se líder mostrar. melhor, é isso? Lá vou eu fazer a Não vou provocação, falar, não. adorei agora. Não sei se ela lida melhor. Eu não gosto de comparar isso, quem é o melhor. Mas eu acho que ela está tendo espaço para mostrar a liderança. Ela está tendo espaço para crescer de uma outra forma que talvez os homens não faziam. Tipo, com um time e etc. Eu acho que isso está virando um negócio que os dois vão ver que assim, a gente precisa um do outro. Não é homem ou mulher, a gente precisa um do outro. É uma parceria. E aí vai crescer muito mais, eu tenho certeza. Muito bom. Priscila Whittaker, muito obrigado pela sua presença, obrigado por contar um pouquinho da sua história aqui. Tenho certeza que as pessoas se encorajaram muito para que a gente possa fazer vamos chamar assim, entender o mercado de luxo como um nicho muito importante dentro do varejo e se encorajar, se você quiser entrar no mercado de luxo, se encorajar com um exemplo tão importante como o da Priscila. Deixe suas redes sociais, a rede social da sua marca, quem quiser seguir pode falar à vontade, para a gente poder encerrar. Fica à vontade. Tá bom, obrigada, adorei também muito a entrevista. Bom, minha rede social é Priscila Whittaker, Priscila com 2 L's, _shoes. Priscila Whittaker, Priscila com 2 L's, Priscila Whittaker tudo junto, _shoes. Encontra você lá para saber um pouquinho como é que faz esse sapato, como é que é a produção desse sapato feito à mão. Exatamente, e mesmo dentro da loja também a gente consegue mostrar como que é o sapato feito à mão, assim, partes, né? E dá para ver as malinhas lá também, com certeza. Todas, muito né? bom. É isso. Priscila, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Tá bom? Muito bem. Esse foi essa primeira parte, a primeira entrevista do varejista. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma entrevista para você. Fica ligadinho aí na BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos aqui com o varejista e agora a gente sai do papo voltado para o mercado de luxo e entra no mercado de franquia, para que a gente possa entender um pouquinho das questões que envolvem o mercado em si, os principais setores, legislação, como é que você precisa se precaver para não ter nenhum tipo de problema com alguma marca, caso você queira abrir uma franquia e entender um pouquinho esse mercado. Para isso eu trouxe aqui o Dr. Vinícius Bicalho, que é um especialista sem dúvida nessa área, que tem um escritório, né, que faz assessoria para franqueados, mas acima de tudo, primeiro de tudo, melhor dizendo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar estar aqui no Varejista para a gente falar desse, vamos chamar assim, desse lado do varejo como um todo, e não só do varejo, de outros setores, muito importante na sociedade brasileira, que são as franquias. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui e discutir sobre franquias, internacionalização de negócios, vai ser um prazer ter esse bate-papo com você. Quer dizer que dá para abrir franquia fora do Brasil? Dá para abrir franquia fora do Brasil. Hoje nós temos uma rede enorme de franquias, tanto nos Estados Unidos quanto em Portugal. Existem brasileiros que estão indo além das suas fronteiras. E dá para conseguir o Green Card, então? Não é um processo vinculativo. Comprando a franquia, você obtém o Green Card. Mas eu falo que a internacionalização do negócio, a abertura da franquia, é o caminho que pode te levar ao Green Card. Então vamos chegar em todos esses caminhos, que claro, eu comecei fazendo essas perguntas provocativas para o pessoal já entender que o papo vai ser bom, né? Então vamos entender um pouquinho. Sobre franquia, é um mercado que está em crescimento? Eu sei que você tem alguns dados, principalmente que são divulgados pela ABF, Associação Brasileira de Franquia. Como é que está esse mercado no Brasil? Depois a gente fala sobre setor, porque eu sei que você também tem algumas informações sobre setor. Vamos lá. Mercado de franquia, está em crescimento? É um mercado exponencial? Como é que está o setor hoje? O mercado de franquia vem crescendo ano após ano. A franquia é uma forma que pessoas que muitas vezes não têm o devido know-how para iniciar o negócio pode ter o suporte de uma grande marca com procedimentos específicos e podem abrir o seu negócio. Obviamente, é muito importante que a gente entenda que a franquia não é certeza de sucesso, mas você ter pessoas que conhecem aquele caminho e já trilharam ele, facilita muito para quem quer empreender. Mas o que você falou, acho que é o grande ponto que eu queria tocar contigo, assim. As pessoas acham que abrir uma franquia, eu não preciso fazer nada. Abre uma franquia, bota a marca lá, tá tudo resolvido. E muitas vezes não dá certo, né? Isso é uma ilusão, Rodrigo. Por que as pessoas têm essa ilusão? Como fugir dessa ilusão? Na verdade, muitas vezes as pessoas veem as marcas e imaginam que a marca por si só é possível de garantir a certeza de sucesso de um negócio.
E, naturalmente, uma marca forte é um auxílio muito grande. Mas existe a gestão financeira, a gestão de pessoas, uma série de fatores onde o franqueado tem que estar envolvido no negócio para que haja o sucesso daquela franquia. Nós podemos observar grandes redes. Pode dar exemplo aqui, não tem problema nenhum, pode citar nome à vontade. McDonald's, por exemplo. Eu sou oriundo de Belo Horizonte. A gente teve um determinado ponto em Belo Horizonte, algo inimaginável, que ele fechou. Depois, outro franqueado abriu. No mesmo ponto? No mesmo ponto, e teve um sucesso incrível. Qual a diferença? Gestão. Exatamente. Então, o ponto, assim, as pessoas caem numa ilusão de que a marca vende por ela só. E isso hoje tem prejudicado muito a abertura de franquia. Muito. E o grande ponto é que hoje, eu acho que mais do que nunca, Rodrigo, a parte de gestão de pessoas. E a gestão de pessoas, quem faz não é o franqueador, é o franqueado. Mas aí eu quero te dizer uma coisa que é o seguinte. Como é que a gente faz para selecionar, então, um franqueado? Isso deveria, e aí eu estou falando sobre todas as marcas de todos os setores. Os franqueadores não deveriam ser mais criteriosos na seleção dos franqueados? Porque o que eu quero dizer? Você tem toda a razão desse dado que você passou, mas eu tenho o objetivo de fazer uma entrevista aqui que seja o mais real possível. Então não adianta a gente falar assim, é culpa do franqueado, que tá correto, mas não é sozinho dele. O franqueador devia ter um processo seletivo mais rigoroso. Mas também tem um lado, e é isso que eu quero que você comente, e eu sei que esse assunto é extremamente polêmico, que é o franqueador que quer mais a taxa de franquia para dentro mesmo. Perfeito. A gente sabe que existe isso. Tô errado, não? Tá perfeita então, a sua colocação. Como é que a gente entende esses dois lados da moeda? Porque o que eu não quero é cair na miopia de dizer que a culpa ou a responsabilidade de um fracasso é apenas do franqueado. Também tem uma responsabilidade do franqueador nesse sentido. O que você acha a respeito? Concordo plenamente. Se você observar, quanto mais maduro o mercado e mais madura a franqueadora, mais exigente ela é na seleção do franqueado. Se você pegar as grandes redes, via de regra, ela tem uma linha de corte de exigência para a entrada de franqueados que é muito grande. Eu observo, principalmente no mercado americano, eu resido nos Estados Unidos, que a entrada de franqueados ela é extremamente criteriosa. Por quê? Para uma empresa americana ter o fechamento da sua loja, isso depõe muito contra a marca. Então, as franqueadoras, que são franqueadoras com melhor posicionamento de mercado, elas têm uma linha de corte para a entrada de franqueados que é maior. E essa linha de corte ela vai de capacidade financeira, experiência com gestão. Além disso, no caso dos Estados Unidos, eles verificam muito a questão da documentação, se o próprio franqueado ele vai ter condições de exercer os atos de gestão daquele negócio. Então, é muito importante a gente entender que existem dois negócios. Quando a gente fala de franquia, a gente tem dois negócios. A franquia que vende o produto ou o serviço e o franqueador, cujo negócio dele não é vender o produto ou serviço, é prestar uma assistência técnica contínua ao franqueado. E aí existe um ponto que vai bem no cerne da sua ponderação, é que muitas vezes uma empresa que é excelente para fazer um determinado produto e serviço, ela não é excelente para montar uma franquia, porque ela não consegue dar essa assistência técnica contínua que o franqueado precisa com excelência. Então eu sempre falo para os clientes, principalmente os que desejam franquear o seu negócio, que ter um bom produto, um bom serviço e uma boa marca não é o necessário para abrir uma franquia. Você precisa de mais. Você tem que ter condição de dar suporte a esse franqueado. E na parte do critério que você estava falando, inclusive de fora dos Estados Unidos, você citou uma régua muito mais rígida e talvez elevada. Por que no Brasil essa régua não é tão elevada assim? Qual que é o ponto que ainda não ficou esclarecido para esses empresários? Eles querem só botar taxa de franquia para dentro e está tudo certo? Na minha opinião, é que o mercado de franquias brasileiro, apesar de ser um mercado muito respeitado internacionalmente, os indicadores brasileiros são indicadores expressivos, mas comparado com o mercado americano, ele é um mercado bem menor. Você tem nos Estados Unidos o que nós chamamos de multifranqueados. São franqueados que possuem mais de 800 pontos de venda. Ou seja, os grandes franqueados americanos são maiores que os grandes franqueadores brasileiros, via de regra. Então, a gente percebe como é um mercado muito maduro, existem franqueados já muito estruturados, franqueados profissionais, com um número enorme de pontos de venda. E de marcas diferentes, como de você marcas falou. diferentes, exatamente. Há uma facilidade de conseguir também a prospecção desse franqueado. A gente percebe que o mercado brasileiro vem amadurecendo. A feira que nós temos aqui, anual, em São Paulo especialmente, a Feira da BF, eu acho que é uma feira fantástica. Eu já fui em várias feiras ao redor do mundo. A feira brasileira, na minha opinião, é uma das melhores, mas a gente ainda precisa
de uma maior pujança econômica para poder aumentar ainda mais essa regra. Pujança econômica ou formação dos empresários? Eu entendo os dois pontos, pujança econômica e formação dos empresários. Por quê? O que a gente percebe é que o mercado brasileiro ele ainda não tem condições, em razão da questão econômica do país, de fazer um nível de exigência tão alto como se há nos Estados Unidos. Lá a gente tem estados americanos que têm uma economia que é maior do que a do Brasil. A gente está falando de um país com uma economia muito mais forte. Agora, tanto a parte de formação quanto acesso a créditos com linhas em condições melhores. A economia americana ela possibilita acessos ao empresário que facilita a conversão e a vitória dele no empreendimento. Se comparado com o Brasil, as condições são bem diferentes. Então, eu entendo que por melhor que seja a formação, eu acho que a formação do empresário brasileiro ela não é deficiente comparado com a do americano, na minha opinião, mas eu acredito que o ambiente que o empresário brasileiro está inserido, ele é um ambiente muito mais hostil do que o americano. E hostil você fala no sentido microeconômico, no sentido das burocracias, Sim. No sentido da carga tributária. Carga tributária, a legislação trabalhista, enfim, a facilidade de abertura de negócio, manutenção contábil, as regras americanas são muito claras. Então, no Brasil, essas regras não são tão claras. A gente percebe que as empresas, muitas vezes, possuem dificuldade de entender algumas situações junto a contadores, advogados. Então, por ser um mercado mais maduro, vamos dizer, essa parte legal, burocrática, ela é muito mais fácil de ser vencida pelo empreendedor. Você está querendo dizer que hoje a burocracia que a gente tem no Brasil, para os empreendedores como um todo, aí nesse caso não apenas os que abrem franquias, ela prejudica muito mais o empresário na hora de ele ter a possibilidade de prosperar o seu negócio do que necessariamente um déficit de formação que ele pode ter, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista da gestão de pessoas. Sim. Resumindo... Exatamente, é isso que eu estou afirmando, Rodrigo. Eu falo isso sem medo de errar pelo seguinte ponto. Eu sou empreendedor, eu tenho um escritório aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. Sou licenciado nesses 3 países. E o que eu vejo, na hora que eu comparo as dificuldades que eu tenho como empreendedor, não estou nem dizendo como advogado, como empreendedor, para gerir pessoas, pagar impostos, manter o negócio. Num mercado como o americano, é uma facilidade muito maior que eu tenho no mercado brasileiro, apesar de ter um negócio muito mais longo, um negócio até maior do que eu tenho nos Estados Unidos, mas o próprio governo ele te oferece uma série de ferramentas, linhas de crédito extremamente acessíveis. O empresário que cumpre as suas obrigações, ele tem um cardápio de oportunidades que é invejável. E eu acho que o Brasil pode se inspirar nisso. Ou seja, dar ao empresário oportunidades para que esse crescimento aconteça. E aí tem uma coisa que eu ouço muito dos empreendedores, e você com essa visão mais macro que você tem dessa ideia, dessa história, perdão, dizem que assim, os verdadeiros motores desse país são os pequenos e médios empresários, empreendedores, que empregam a maioria dessa mão de obra que a gente precisa que seja empregada para a economia girar, né? Então, se a gente não dá a essas pessoas condição plena de fazer o seu trabalho e empreender como precisa, aí fica muito difícil de a gente também... Por isso que eu te falo, o que eu não quero é um olhar míope de criticar só o empresário, né? Quais condições são oferecidas a ele? De formação, né? Condição, por exemplo, nessa que você cita de tributário, fiscal, trabalhista, etc. É complexa essa relação, né? Rodrigo, eu concordo contigo integralmente. O empreendedor brasileiro, ele tem uma série de dificuldades que eu acho que a administração pública ela pode olhar com um pouco mais de carinho. Eu faço o seguinte comparativo. Vá a um shopping, numa praça de alimentação, 3 horas da tarde. Está vazia, porque passou o horário de almoço, não chegou a hora do lanche, e todas as lojas têm uma série de empregados que estão parados, vendo as pessoas caminhando. Se você for num shopping no mesmo horário, nos Estados Unidos, essas lojas vão ter uma pessoa cada. Só que aqui no Brasil você tem que ter aquele colaborador ali, porque a legislação trabalhista te exige ter uma determinada carga horária, ou seja, ela não é adequada à realidade daquela relação de trabalho. Então, alguns ajustes que o governo pode fazer, ele facilitaria a vida do empreendedor. E para o próprio empregado é muito desestimulante ficar ali parado, em pé, sem ter o que fazer. Então, existe uma série de situações que a legislação ela cria um ambiente desfavorável ao empreendedor, gera custo para ele, desestímulo ao empregado e, naturalmente, nós não temos vencedores nessa relação. Então, eu acredito que se o Estado ele não reconhecer o empreendedor como uma mola propulsora da economia, quem gera empregos, quem gera recolhimento de impostos e ainda ao crescimento indireto. Quando a gente abre uma loja, essa loja ela está tendo fornecedores, empregados. Nossa, de diretos e indiretos, uma loja. Ela tem o próprio Estado e fora a economia local, que de alguma maneira ela colabora com uma série de players que ela começa a relacionar. Então,
cabe ao Estado reconhecer essa importância do empreendedor. E, na minha opinião, quando eu comparo especialmente com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, o principal player da economia americana é o empreendedor. E eu percebo que aqui no Brasil não é assim que é tratado. E eu falo isso uma crítica construtiva, porque eu sou brasileiro e eu quero ver o Brasil na ponta sempre. E aí quando a gente pega para o mercado de franquias, ele tem crescido? Você tem números para passar para a gente? Tem crescido esse mercado do ano passado para esse, nesse período pós-pandemia que a gente vive? Como é que está esse mercado? E, por favor, quais setores hoje são os mais prósperos dentro do mercado de franquias? Sim, o mercado ele vem crescendo bastante, tá? Principalmente depois da pandemia, onde teve uma retração por razões óbvias. Os setores que vêm mais se destacando são os setores de beleza, tá? E seguido pelo setor de alimentação. E quando eu falo, isso eu estou falando de maneira geral, quando eu falo internacionalmente, todos os setores que são ligados à parte de estética, beleza e até design, coisas ligadas à arquitetura, brasileiro faz muito sucesso no exterior. Porque o estilo de vida brasileiro, ele é algo que muitas vezes estimula e encanta as pessoas. Então nós temos tanto empresas de estéticas, empresas de arquitetura, de móveis, enfim, que fazem brasileiras que fazem muito sucesso no exterior. E esse processo, bom, quando você fala do exterior que fazem muito sucesso, você está mais especializado hoje na internacionalização dessas marcas ou você cita isso mais como uma oportunidade que você vê para os brasileiros por um mercado talvez já saturado aqui de pontos comerciais, eu estou dizendo? Na verdade, pelos dois motivos. Hoje a gente tem um canal que faz internacionalização de negócios tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, através de Portugal, mas o que eu vejo é que as empresas que se internacionalizam, elas conseguem ter alguns ganhos que sequer são mensurados no momento da internacionalização. Quais são eles? Primeiro, você passa a profissionalizar a gestão. Quando você tem atuação em mais de um mercado, em 2 mercados, você adota boas práticas daquele outro mercado no seu mercado de origem. Fora isso, eu falo que existe um outro efeito colateral, que é uma maior estabilidade financeira. Porque se você tem receita em real e dólar, ou real e euro, a oscilação da moeda não joga contra você. Por quê? A moeda que está forte, você pode usar ela a seu favor. Vou dar um exemplo. No atual momento, o dólar teve uma valorização. Se você tem recurso em dólar, você pode usá-lo no Brasil. E isso faz com que você ganhe poder financeiro. Então, empresas que estão em mais de um mercado, eu percebo que elas são empresas mais estáveis. E quando você fala mais estáveis, em que sentido? Porque elas têm bases econômicas em 2 países. Elas têm receita em dólar e em real. E é isso que gera essa estabilidade? Isso gera essa para as marcas como um todo? Sim. Exatamente. E só voltando a uma pergunta que eu até anotei aqui para não esquecer, por que você entende que o setor de beleza cresce tanto no Brasil, mais do que os outros setores? O de alimentação no mercado de franquia especialmente sempre foi algo que a gente viu um crescimento, como você falou, você vai em alguns shoppings que nem tem uma circulação tão grande de lojas, mas na praça de alimentação e aquele negócio assim de muita gente circulando, né? Por que o mercado de beleza tem esse crescimento tão exponencial no Brasil? Você que está presente com essas marcas, o que eles dizem? Que dado que você pode dar para a gente? Na verdade, eu vejo 2 indicadores que impactam. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, principalmente do Plano Real para cá, a gente vem percebendo um ganho de poder econômico, poder aquisitivo do brasileiro. Ou seja, camadas que não eram inseridas e não participavam desse mercado passam a participar. E tem um outro fenômeno, o mundo masculino. Os homens antes não eram próximos, principalmente no mercado de beleza. Hoje, quando você vai em uma loja de produtos de beleza, eu vim dos Estados Unidos para cá, na hora que eu passei no free shopping, eu assustei no volume de produtos de beleza masculinos que tem. Ou seja, a gente pegou um público que sequer participava desse mercado. O que nós fazíamos antes? Barba. Tinha no máximo um creme de barbear. Hoje, além do creme de barbear, nós temos shampoos próprios, loções para barba, cremes específicos. Então, a inserção do mundo masculino no mercado da estética, ela praticamente dobrou o mercado. Eu quero falar agora sobre o processo de internacionalização, como é que faz isso. A gente vai para o intervalo muito rapidinho, de 1 minuto. A gente já volta com você para falar um pouquinho desse empreendedor apaixonado versus consciente do mercado e depois desse processo de internacionalização com mais detalhes, tá bom? O Varejista volta já, 1 minutinho, fica aí que a gente já volta. Como eu falo sempre, falei que era rapidinho, a gente já voltou aqui para continuar de franquias e que eu quero te dizer o seguinte, por mais que você tenha no finalzinho do bloco anterior dito assim,
você usou até o exemplo do Menin, né? Ele não mora numa casa popular, mas ele tem uma construtora de casas populares porque ele enxergou uma oportunidade. E aquela máxima que se fala tanto na internet para os empreendedores, que você tem que fazer aquilo que você acredita, que você gosta, que você é apaixonado. Joga fora isso? Não, acho que não joga fora. Eu entendo que ele faz o que ele é apaixonado. Ele é um empreendedor, ele é um construtor, certamente ele enxerga oportunidades nesse mercado, mas ele encara a vida como ela é e não como ele gostaria que ela fosse. Né? E eu acho que isso é o mundo adulto. Mas é engraçado isso. Esse é o mundo adulto, mas às vezes é difícil falar isso para as pessoas, né? Difícil. Porque as pessoas querem fazer do jeito que o sonho delas está na cabeça delas, né? Sim, mas muitas vezes aquilo que você deseja empreender não vai ter a absorção com tanta intensidade quanto você gostaria. Um outro exemplo, Rodrigo, a Ferrari, ela tem como acionista a Fiat. A Fiat é dona da Ferrari. E tenho certeza que quem projeta carros, o Enzo Ferrari lá nos primórdios, ele adoraria que todo mundo pudesse andar de Ferrari. Mas essa não é a realidade. Uhum. Para conseguir ter penetração no mercado, tem que fazer um produto que é capaz de ser absorvido por aquele mercado. Então, eu entendo que é uma visão madura e não deixa de ser apaixonado, mas madura. E você busca, na hora que você está orientando as pessoas, estava escrevendo aqui, passar essa visão mais madura para elas? Você tem sentido que elas precisam disso na hora que você conversa com elas para uma consultoria, por exemplo? Sim, eu sempre brinco o seguinte, que todo negócio de sucesso ele tem a razão e a emoção. Uhum. Ele não pode ser algo 100% racional, porque senão é algo frio e que não encanta as pessoas, e não pode ser 100% passional, porque senão também pode se divorciar em alguns momentos da realidade. E como advogado, e quando a gente presta consultoria para as empresas, a minha preocupação é ser o lado racional. Uhum. Porque o empreendedor, de origem, ele já é um apaixonado. O empreendedor é um sonhador. E é isso que é admirável. Quem não sonha não vence. Agora, a gente tenta naturalmente ponderar para fazer ele Pro ter sonho algumas ser reflexões. adulto, como você É falou. isso aí, pro sonho ser maduro, né? E aí, falando de sonho e da especialidade do seu escritório, que é essa internacionalização, uma delas, né? E tem muita gente que tem o famoso sonho, vou morar fora do Brasil. Seja para empreender, seja para atuar em alguma coisa que nem é a área realmente de formação, mas o brasileiro tem essa história, em especial nos Estados Unidos. Acho que Portugal, como você falou bem, vem ganhando força, mas é inegável que quando você fala aqui no Brasil, para muitas pessoas morar nos Estados Unidos, isso realmente tem uma reverberação muito maior. Como é que está esse mercado lá fora? Acompanha essa tendência brasileira de mercado de beleza lá fora também? Existe uma outra tendência? É muito difícil abrir uma franquia fora? É muito caro abrir uma franquia fora? Por exemplo, vamos pegar uma marca de beleza, pega uma Natura, uma Boticário, eu nem estou falando que eles podem ou não podem ir para o exterior, eu estou dizendo no sentido meramente ilustrativo, tá? É muito mais caro eu abrir uma franquia nos Estados Unidos do que eu abrir no Brasil? Pinta um pouquinho esse cenário para quem está assistindo a gente em casa entender. Na verdade, a gente percebe que demanda um investimento financeiro um pouco maior do que demanda no Brasil, até pela questão da diferença das moedas. Mas nós temos um volume enorme de empreendedores brasileiros, de profissionais brasileiros qualificados que desejam ir para os Estados Unidos. Esse número vem crescendo absurdamente desde 2019. Ano após ano, nós temos vários indicadores de crescimento. No último ano, houve uma explosão. Nunca tantos brasileiros imigraram para os Estados Unidos como aconteceu em 2023. 2024 vai no mesmo sentido. E a gente percebe que, dentro do direito migratório americano, existem alguns vistos, dentre os 187 tipos de vistos que nós temos nos Estados Unidos, que são dedicados a profissionais qualificados, empreendedores, médicos, contadores, economistas. Então, muitos brasileiros percebem uma certa dificuldade para obter o caminho do licenciamento, como eu fiz há alguns anos, que é um caminho árduo. Eles falam, eu vou para os Estados Unidos e vou empreender. E as franquias, muitas vezes, são oportunidades. A gente percebe algumas diferenças. Por isso, é muito importante você estar acompanhado, porque por mais que o ambiente brasileiro seja um ambiente hostil para o empreendedor, e o empreendedor brasileiro normalmente é um bom empreendedor internacionalmente falando, existem regras que são diferentes. Vou dar um exemplo, a regra trabalhista. Aqui a gente tem o aviso prévio, por exemplo, para poder haver o rompimento do contrato, tanto por parte do empregador quanto do empregado, você tem que avisar. Nos Estados Unidos não há essa necessidade. Se eu fosse seu empregado, eu poderia bater nas suas costas e falar, não vou continuar trabalhando hoje. Então, essa gestão, ela tem que ter alguns conhecimentos... culturais, inclusive. Exatamente.
que vão te ajudar a entender como funciona esse mercado. Mas eu não vou ficar em cima do muro, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você fosse agora escolher uma marca. Você escolheu a marca X Beleza, vamos colocar aqui. Aliás, só me responde, nos Estados Unidos a área, o segmento de cosmética e beleza também está mais elevado que os outros? Exato. Acompanha essa tendência? Sim, e falo que para brasileiros mais ainda, porque existem alguns procedimentos que eles colocam lá o codinome brasileiro e principalmente ligado à estética feminina, eles explodem. Mas aí eu vou te fazer a pergunta que eu te falei. Você tem uma marca que você definiu agora que você gostou. X Brasil Cosmética. Pronto, inventei aqui. Você abriria no Brasil ou no exterior hoje? Olha, dependendo da marca, eu abriria no exterior. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque eu percebo que o retorno desse mercado pode ser um retorno maior. Maior em qual nível? Financeiro. Retorno em menos tempo, com mais margem? Olha, ou tem a ver com moeda? Tem a ver com moeda e com margem. Porque se você pegar alguns produtos, vou citar um exemplo aqui. Como você falou que eu posso citar, fica à vontade. Havaianas. Se você vê o custo que é comprar uma Havaiana nos Estados Unidos, é inegavelmente muito maior o preço do que nós temos aqui. E uma procura enorme. Eu fiz um voo de Orlando para a Califórnia e na hora que eu olhei, estava na fila, eu olhei para o chão. Todo mundo usando chinela Havaiana. E com a bandeirinha do Brasil. Eu achei sensacional. Aquele modelo com a bandeirinha. Exatamente. E uma coisa que me despertou atenção, a Havaiana lá, ela é bem cara. Mais cara, muito mais cara. Consegue fazer uma comparação rápida? Claro, não estou falando de modelos, porque varia muito, mas pega um modelo A com o modelo A comparando percentualmente falando. Olha só, a gente vai ter, nominalmente, o preço lá é maior e a gente está falando que a moeda é em dólar. Então, talvez, não vai chegar a ser 2 vezes mais, mas talvez 1,5 vezes, falando nominalmente, aí você vai multiplicar por 5,6, que é o que nós temos hoje. Então, você vai pagar R$50 uma Havaiana aqui, provavelmente lá você vai pagar $70 uma Havaiana, que são quase R$400. Exatamente, isso aí. E as pessoas estão pagando. Num ponto de venda que você... Certamente o ponto é mais caro, tudo bem, mas com uma legislação tributária muito mais favorável e a legislação trabalhista também extremamente favorável. A pergunta que eu ia fazer é essa agora. Tudo bem que você tem um produto mais caro lá, mas qual que é o custo dessa operação lá, percentualmente falando, para você pensar em EBITDA em última linha? Olha, na minha opinião é o seguinte, para produto a gente consegue ter um resultado maior. Agora, alimentação em contrapartida, eu entendo que o resultado, a gente vê até a história dos restaurantes brasileiros que vão para o exterior, poucos conseguem ter sucesso, porque percentualmente o resultado é menor do que nós temos aqui. Por qual motivo? Porque nós temos um custo de mão de obra, e a mão de obra no restaurante, ela é algo que é extremamente necessário, e a mão de obra nos Estados Unidos, historicamente, ela é mais cara do que no Brasil. E por que um restaurante americano prospera e um brasileiro não nesse sentido, se a mão de obra é um problema? Só isso que eu não entendi, desculpa. Porque eles estão acostumados a trabalhar com um percentual menor. Tem uma rede, aí essa eu não vou citar o nome por questão de confidencialidade. Ela foi para os Estados Unidos, ela conseguiu ter resultado positivo, só que a conversa que eu tive com o empreendedor foi, o resultado que eu tive não faz sentido para o esforço que eu estou tendo para manter a operação lá. Por isso que ele cancelou a operação. Ele cancelou e preferiu manter a operação no Brasil. Agora, para produtos, a gente vê um resultado extremamente atraente. Para a gente finalizar essa questão da internacionalização e a burocracia para abrir uma franquia lá por conta de visto, como eu brinquei lá no começo, mas brincadeira séria, muitos já pensam que é quase automático você receber um green card da vida, a gente sabe que não é isso. Mas assim, a burocracia é muito mais complexa, é uma coisa assim, que demanda muito mais tempo. Pega esse cenário para a gente, por favor. A abertura da empresa, Rodrigo, é extremamente simples. Eu conseguiria abrir uma empresa nos Estados Unidos, aqui agora, com você, daqui dos nossos estúdios, no Brasil. Agora, a questão do visto, ela demanda um planejamento. E aí tem uma questão de tempo que o empreendedor tem que planejar para ver exatamente qual visto vai ser adequado ao negócio dele. Existem vistos que são mais rápidos, outros mais demorados. Mas o que eu vejo de dificuldade para o estrangeiro empreender nos Estados Unidos é, de fato, a questão migratória. Mas é possível, planejando totalmente possível. Quanto tempo hoje um visto para abrir uma franquia, por exemplo, de uma loja de cosméticos, por exemplo, uma marca de cosméticos? Se for um visto temporário, questão de poucos meses, a gente está falando de 90 dias. Agora, para ter um green card, um visto definitivo, é um procedimento de aproximadamente 2 anos. Mas pensando em assim, quero abrir uma loja de cosmético nos Estados Unidos, 90 dias? 90 dias. Para sair o visto? Sim. Exatamente. Com muita margem até. Não, tranquilo. 90 dias é só para ficar fácil.
E a questão da diferença de investimento percentualmente falando, claro, porque são variações muito grandes de tamanho de loja, quantidade de produto, royalty, etc. Percentualmente falando, vamos pegar um número. Se para a franquia X eu abrir uma loja aqui no Brasil, custa para tudo R$500 mil, quanto isso custa em reais, por exemplo, nos Estados Unidos? A diferença, mais ou menos? Mais ou menos. Obviamente isso vai depender da praça, do local. Nós temos estados que são muito caros, como a Califórnia, mas a grosso modo é 1 para 1. Ou seja, seria o mesmo valor nominal em dólar. Ou seja, os R$500 mil que eu gastaria aqui serão $500 mil para eu gastar lá. E aí, obviamente, você faz, pensando na moeda local, você faz isso vezes 5,6, é isso? E a gente... É uma diferença bem grande, né? Bem grande. Pensando que você vai tirar o seu dinheiro daqui para colocar lá, é uma diferença bem substancial. O ponto-chave é, o retorno também tem... Vai na mesma toada. Para a gente finalizar, qual dica você dá hoje para quem quer empreender em franquias e dar os primeiros passos? Ele não é franqueado ainda, não definiu o setor dele, mas está super interessado, está pesquisando alguns setores. Qual dica objetiva você dá para quem está ouvindo a gente agora nesse aspecto? Rodrigo, vai parecer clichê, mas planejamento. Por quê? Como foi muito bem colocado aqui no início, nós temos excelentes franquias que dão muito suporte ao franqueado, mas nós também temos franqueadores que estão preocupados com a taxa de franquia. Então, pesquisar, entender, aprofundar antes de assinar o contrato é fundamental para não cair numa cilada. E quem quiser entrar em contato com você, justamente para você ajuda nessa pesquisa, Sim. ajuda a pessoa, como é que a pessoa te acha? Deixa o seu contato, porque acho que, tenho certeza, aliás, que tem muita gente interessada em franquia que está te ouvindo e quer mais informações. Como é que te acha? O nosso site é www.bicalho.com, o meu e-mail é vinicius@bicalho.com e além disso, tem as nossas redes sociais. No Instagram é @bicalhoconsultoria. Muito bom, esclarecedora demais a sua entrevista. Espero que você possa voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais do mercado de internacionalização. Me interessa muito tocar mais esse sentido, de repente trazer alguns cases, a gente traz alguma marca para conversar. Te agradeço muito pela sua presença aqui no Varejista. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você, Rodrigo. Muito bom, obrigado. Gente, esse foi mais um Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Gonal One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como sempre, a gente fala sobre diversos assuntos aqui. Tenho certeza que tanto o mercado de luxo, na primeira entrevista, como agora o mercado de franquia, tenho certeza que a gente deu informações muito esclarecedoras para vocês. A gente volta no próximo Varejista. BMC News, informação que gera valor. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.